Gente, ontem foi um dia especial aqui na igreja. Ontem nós tivemos o Fest Kids 2025. Foi um momento assim muito especial, em que eu infelizmente não pude estar presente, porque o evento era só para quem tinha entre 4 e 9 anos de idade, então eu não consegui ter acesso. Mas eu vi as fotos e os vídeos e eu tenho certeza que nossos filhos vão levar essas memórias para sempre. Aquilo que eles aprenderam, aquilo que eles experimentaram, aquilo que eles viram, vai ficar para sempre no coraçãozinho e na mente deles. E eu achei interessante, porque isso fez um contraste imenso com um vídeo que circulou nas mídias sociais esses dias. Uma mãe chorando filma a casa completamente destruída pelo seu filhinho jovenzinho. Inicialmente disseram que o menino tinha 12 anos, depois disseram que ele tinha 15, então tudo bem, nessa faixa aí, um adolescentezinho de 12 a 15 anos destruiu a casa da mãe, porque por alguma razão a mãe tirou o celular dele, deve ter desobedecido, malcriação, rebeldia, qualquer coisa. A mãe tirou o celular e destruiu a casa, realmente destruiu a casa, não foi só quebrar uma televisão, ele quebrou as pias, algumas paredes, janelas, destruiu todos os móveis, e a mãe chorando, lamentando que aquilo tivesse acontecido. Dava vontade de você chorar junto com a mãe. Quase diariamente nós vemos cenas de alunos esmurrando professores, seja em sala de aula, seja no pátio da escola ou em outros lugares. Há algum tempo, um artigo me chamou a atenção pelo título. O título do artigo era "Seu juiz, o que eu faço com meu filho?" E o autor conta um caso real ali de uma mãe que, reconhecendo sua incapacidade de educar o filho, resolveu entregá-la ao magistrado e disse que só aceitaria de volta com uma condição: que o juiz determinasse diretamente para o menino aquilo que ele podia e o que ele não podia fazer. Detalhe, essa criança tinha apenas 10 anos. Bom, não é necessário dar mais exemplos para nós entendermos que essa questão da educação de nossas crianças, especificamente nossos filhos, se tornou um debate polêmico e se tornou um tanto confuso, sobretudo porque a sociedade abandonou o processo, os princípios básicos de educação cristã e assumiu, enveredou por ideais seculares e filosofias humanistas. Mas em meio a esse cenário de caos e desespero, Deus me mostrou que é possível nós criarmos filhos de uma maneira diferente. Eu vi isso de perto em pelo menos 2 ocasiões na minha vida. A primeira visão que eu tive nesse sentido, a primeira experiência nesse sentido me veio quando eu visitei Israel pela primeira vez. Eu fiquei muito impressionado com o que eu vi ali. As crianças, elas crescem fluentes em 3 idiomas: hebraico, inglês e árabe. Faz parte do currículo escolar delas viajarem por todo o país até os 16 anos. Então, no período escolar, até elas completarem 16 anos, elas viajam de norte a sul, leste a oeste, conhecem o país inteiro. Então, quando chegam a essa idade, 16 anos, as jovens servem ao exército por 2 anos e os rapazes por 3 anos. Ao se alistarem, cada um ganha um fuzil ou uma metralhadora e eles só vão se separar da arma o dia que eles derem baixa. Então é muito comum você ver em Israel, em todos os lugares,
jovenzinhas muito parecidas com as jovenzinhas daqui de Niterói, dessa mesma faixa etária, 16, 17, 18 anos, vestidas com roupas que as nossas jovenzinhas aqui costumam usar, mas com diferencial de que tem uma arma de guerra pendurada no ombro. E assim, acompanhada da arma, elas lancham no McDonald's, vão ao cinema, passeiam na praia e etc. Essas pessoas, esses jovens em Israel, eles sabem quem são, conhecem a sua identidade, eles sabem muito claramente a que povo eles pertencem e sabem a razão de suas vidas. Naquele país, eu vi que é absolutamente possível uma juventude ser disciplinada, bem preparada para o futuro, academicamente muito bem formada, madura e ao mesmo tempo saudável e normal. Esses jovens que aos 16 anos vão literalmente à guerra, eles andam de stand-up no Mediterrâneo, andam de skate em Jope, eles saltam de parapente do Monte Tabor, além de outras coisas que jovens ocidentais gostam de fazer. Então, eles estavam namorando e dançando quando foram covardemente atacados pelos terroristas do Hamas em 7 de outubro de 2023. Um outro momento em que eu tive esse vislumbre de que poderíamos fazer algo mais por nossas crianças foi quando recebemos aqui na igreja o coral O Atoto. Quantas pessoas estavam aqui o dia que o coral se apresentou? Gente, olha só, eu confesso que achei que tinha mais pessoas que assistiram o coral, mas é verdade que assim, se somar o primeiro culto com esse, dá um número razoável, que era o que cabia no tempo naquela época. Glória a Deus. Então, irmãos, o que é o Atoto? O que foi o coral O Atoto? A passagem dele por aqui. Uganda é um país muito sofrido devido a diversas guerras contra outros países, guerras internas, golpes de Estado, ditaduras cruéis e também devido à proliferação desenfreada da AIDS. A missão O Atoto, ela seleciona casais cristãos, treinam, formam essas pessoas e elas então vão compor o que eles chamam de famílias sociais. Uma família social recebe e cuida de até 8 crianças. Depois que a criança entra numa dessas famílias, ela não sai mais, não é como um orfanato, que chega numa idade, tem que sair, muda, vai para outra instituição e se perde o contato. Não, ela se torna efetivamente parte da família, ela se torna um filho para aquele casal. E funciona exatamente como qualquer uma das nossas famílias, em que um filho cresce, não deixa de fazer parte da família porque cresceu, continua fazendo parte, continua sendo filho, e assim, esses laços, eles não são mais desfeitos em momento nenhum. Aquela família, ela é totalmente suprida, aquelas crianças são totalmente supridas por afeto, por atenção, por cuidado, por amor. A missão constrói vilas com uma ótima infraestrutura e cada uma dessas famílias sociais recebe uma casa. Essas vilas, elas têm clínicas, igrejas, áreas de lazer e cada vila possui uma escola bilíngue de excelente qualidade. E como parte do preparo dessas crianças, quando elas completam entre 9 e 13 anos, elas são levadas aos Estados Unidos e ficam ali por um período de 6 meses a 1 ano, tendo um banho de civilização, vendo como é uma sociedade desenvolvida, uma sociedade avançada, onde há leis, onde todos têm que obedecer às leis, onde a lei
as leis valem para todos, como uma sociedade civilizada se comporta. Depois desse período, então, são formados 5 grupos de crianças que vão formar 5 corais, e cada um desses corais é enviado para um continente. E à medida que eles partem, eles divulgam as suas obras e recolhem recursos para manter esse projeto missionário. Nós estivemos juntos em um hotel em Águas de Lindóia, e a certa altura o gerente chamou o presbítero Carlito e lhe disse: nós nunca vimos nada igual. As camareiras disseram que quando as crianças saíam dos quartos, era como se elas não tivessem estado lá. Tudo arrumado, tudo impecável. Nós recebemos lá em casa, como a gente pode dizer, um grupo desses. Nós recebemos na nossa casa um professor lá, um desses pais, com 3 meninos. Um deles se chamava Charles, tinha 11 anos de idade. E ele disse o seguinte: quando nossos pais morreram, não havia ninguém para cuidar de nós. Pensamos que Deus tinha nos esquecido, mas isso não era verdade. Deus não nos esqueceu. Ele sabe até nosso nome. Hoje temos um sorriso no rosto e alegria no coração, porque sabemos que Deus nos ama e tem um plano maravilhoso para nossas vidas. Gente, uma coisa ficou muito clara para nós, irmãos: os impossíveis dos homens são mesmo possíveis para Deus. Não há nada difícil demais para o nosso Deus. Esse projeto Watoto começou na cidade de Kampala, capital de Uganda. De lá para cá, com a bênção de Deus, ele cresceu imensamente. Hoje, esse projeto inicial é uma igreja que tem 30 mil membros. Eles atuam em 17 locais espalhados pelo país. Só um instante. Eles têm 17 locais espalhados pelo país, mas sobretudo, durante essa passagem deles por aqui, o que nós vimos muito de perto e o que mais me impressionou, e acredito que tenha impressionado o conselho da igreja, foi aquilo que eles definiram como principal objetivo da missão. E eles disseram o seguinte: o principal objetivo da missão Watoto é preparar os futuros líderes da nação. Eles não estão educando criancinhas, eles estão preparando os futuros líderes da nação. Eu me lembrei, o nome da missionária chama Daphne Kirk. Se não me falha a memória, ela é canadense. Ela visitou pessoalmente o Watoto e ficou muito impressionada quando, num determinado momento, no horário da aula, ela viu um menino varrendo o pátio da escola. Ela achou aquilo muito estranho e foi conversar com o garoto e perguntou: não era para você estar dentro de sala de aula? E aí o menino lhe respondeu: um líder não pode chegar atrasado nos seus compromissos. E hoje eu cheguei atrasado na minha aula, então por isso não pude entrar e estou aqui varrendo o pátio da escola. Percebe? Eles não estão formando, eles não estão educando criancinhas, eles estão formando uma geração de líderes que irão liderar o país, tendo Cristo como centro, tendo Cristo como modelo. Então, o que nós vemos? Jesus restaurou a sua dignidade, e agora aquelas crianças realmente acreditam que podem e precisam ser os futuros líderes de Uganda. Eu já tive a oportunidade de dizer algumas vezes na igreja aqui, que as crianças, elas não podem ser vistas como a igreja do amanhã. Elas são a igreja hoje. Se nossas crianças não forem a igreja hoje,
elas não serão a igreja amanhã. Então, ouvi alguém dizer: as crianças são a igreja hoje e são os líderes da igreja amanhã. Mas, irmãos, depois que o Atoto passou por aqui, a gente não tem mais dúvidas. Nossas crianças, essas que agora estão dentro do Oceânica Kids ali, as nossas crianças, elas são a igreja hoje e elas serão os futuros líderes do Brasil amanhã. Há algum tempo eu li que num salão de beleza do Rio de Janeiro, a cabeleireira perguntou para a filhinha de uma cliente que aguardava a mãe: o que você quer ser quando crescer? E a menininha respondeu: loura. Irmãos, essa é a sociedade que nós vivemos. O grande objetivo de muitas pessoas, não só de crianças e pré-adolescentes, mas também de jovens e até adultos, é ser loura. O grande objetivo de vida é ser loura, é ter um corpo atraente, é ser popular nas mídias sociais. Mas caso você faça essa pergunta para uma criança da missão Atoto, ela vai responder a você com toda a segurança que pretende ser professor, médico, gerente de banco, político ou algo assim. Não importa se um dia elas irão amadurecer e mudar sua decisão. O que importa é que hoje elas sabem para onde devem ir e se esforçam para chegar lá. Elas já têm um foco bem definido, elas têm um sentido para as suas vidas, elas sabem para onde vão e o que vão fazer para chegar lá. Então, dito isso, nós chegamos no texto que eu gostaria de ler com vocês agora, Gênesis capítulo 28, a partir do versículo 10. Se você quiser abrir a sua Bíblia, Gênesis 28, 10. E o texto diz assim: Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão seu pai e Deus de Isaque. A terra em que você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Amém. Irmãos, o Dia das Crianças, ele foi criado oficialmente em 1924, mais de 100 anos. Mas essa data só passou a ser comemorada de fato em 1955, quando a fabricante de brinquedos Estrela, eu não sei se hoje ainda existe essa fábrica de brinquedos Estrela, mas quando eu era garoto, gente, meu sonho era ganhar um brinquedo da Estrela. Qualquer brinquedo que a Estrela fazia parecia que era o melhor brinquedo do mundo. Então, essa fábrica de brinquedos Estrela e a Johnson & Johnson lançaram juntas uma campanha que eles chamaram de Semana do Bebê Robusto. Não é do bebê reborn, é do bebê robusto. E a partir
dessa campanha, o sucesso foi tão grande que acabou se popularizando o Dia das Crianças como uma data de se dar presente para as crianças pelo fato de elas serem crianças. E assim nós celebramos a infância. Então eu quero aproveitar essa ocasião em que nós pensamos de uma maneira um pouco mais profunda em relação aos nossos filhos, no meu caso aos nossos netos, e as crianças de uma maneira geral. O texto que nós lemos fala do momento em que, após ter recebido indevidamente a bênção que seria de Esaú, Jacó foge para um local distante, porque ele sabia que se o seu irmão o encontrasse, ele o mataria. E nesse momento de fuga, onde ele está só, completamente só, no meio do deserto, apavorado, Deus lhe dá um sonho, o sonho que nós acabamos de ler. E nesse sonho, então, Deus lhe diz que estaria com Jacó e o guardaria e não o abandonaria até que cumprisse o que lhe havia prometido. E disse mais, que ele e sua descendência seriam imensamente abençoados. Então, eu quis aproveitar esse dia específico para convidar a vocês a sonharmos juntos um futuro muito melhor, muito maior, muito mais glorioso para as nossas crianças. Vale a pena observar que desde que fugiu de seu irmão até reencontrá-lo com uma família numerosa, Jacó trabalhou arduamente durante 20 anos. 20 anos se passaram desde que Jacó deixou sua terra fugindo de Esaú, até que depois de uma série de coisas ele voltasse e reencontrasse seu irmão. Foram 2 décadas, e não foram 2 décadas fáceis, foi um período extremamente difícil. Ele foi trapaceado pelo próprio sogro, acertou com o sogro que trabalharia 7 anos para ter Raquel como esposa. O sogro o enganou e lhe deu Lia, então lhe disse que daria Raquel por mais 7 anos, ele trabalhou por mais 7. Em diversas ocasiões, o sogro alterou o contrato de trabalho que haviam feito, e com isso ele perdeu inúmeros animais, inúmeras propriedades nesse sentido de rebanho. Repetidamente, ele foi invejado e hostilizado pelos seus próprios cunhados. Então, sua vida, gente, foi muito dura, até que finalmente Deus cumpriu sua promessa e lhe deu uma família numerosa. Ao retornar à sua terra, agora Jacó já tinha 11 filhos e uma filha, os 11 filhos que viriam a formar as 12 tribos de Israel. Apenas Benjamim ainda não havia nascido aqui. Então, quando ele retorna e passa pelo rio Jaboque, ele ficou sozinho, separado da sua família, separado dos seus bens, e ali ele lutou intensamente com o anjo de Deus até o amanhecer. A partir desse momento, Deus toca na sua perna, na sua coxa, ele fica manco. Dali por diante ele nunca mais conseguiu andar como antes. Dali em diante ele estava marcado, mas a partir desse encontro, Deus lhe deu um novo nome. Você não será mais chamado de Jacó, o enganador, o trapaceiro. A partir desse momento você se chamará Israel, o homem que vê Deus. Em outras traduções, o príncipe de Deus. Você mudou completamente. Agora que tivemos esse encontro e esta luta, agora você mudou. A partir desse instante, você é um homem completamente diferente. E Jacó saiu dali mancando, marcado, mas profundamente abençoado e transformado. Gente, eu acho maravilhoso nessa história, porque a gente tira uma lição fundamental e vital para nós. É maravilhoso quando os nossos sonhos estão alinhados com a vontade de Deus.
É maravilhoso. Eu acho estranho você falar os sonhos de Deus. Tem música que fala do sonho de Deus. Cara, Deus não sonha, Deus tem vontade, Deus tem desejo, Deus decreta. Dizer que Deus sonha, para mim, é uma linguagem poética que vai além da minha compreensão. Pode ser que tenha gente que tem um nível tão mais sublime que consiga entender esse negócio de sonho de Deus. Mas eu tenho uma certa dificuldade. Mas eu entendo perfeitamente essa questão, que é maravilhoso quando os nossos sonhos estão alinhados com a vontade de Deus. Ou seja, qual foi o sonho de Jacó? O sonho de Jacó foi ter uma grande descendência e ele e toda essa descendência ser profundamente abençoada. Ora, essa era a vontade de Deus. Então você entendeu? O sonho de Jacó coincidiu com a vontade de Deus. Jacó sonhava aquilo que Deus desejava. Então, meus irmãos, quando isso acontece, nada absolutamente vai impedir Deus de agir. Deus planta sonhos intencionalmente em nossos corações. E esses sonhos são como uma semente. Quando a casca dura quebra, nós entendemos a vontade de Deus, desejamos fazê-la, então, irmãos, todo esse potencial latente da semente, agora ele vai desabrochar e essa semente vai ter o poder de produzir uma enorme floresta. José sonhou de acordo com os planos de Deus e acabou sendo primeiro-ministro da maior potência econômica dos seus dias, ficando numa posição tal que, através da sua posição, ele pôde ajudar e abençoar a muita gente, muita gente. Bem mais recentemente, Martin Luther King, não sei se você sabia, Luther King foi um pastor batista avivado. Então, Luther King eternizou a expressão: eu tenho um sonho, eu tenho um sonho. E ele proferiu um discurso, pregou essa mensagem em 28 de agosto de 1963, diante de 200 mil pessoas. Luther King disse: eu tenho um sonho, que minhas 4 pequenas crianças vão um dia viver em uma nação, onde elas não serão julgadas pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. E ele continua dizendo mais adiante: eu tenho um sonho, que um dia todo vale será exaltado e todas as colinas e montanhas virão abaixo, que é uma transliteração de uma passagem bíblica. Os lugares ásperos serão aplainados e os lugares tortuosos serão endireitados, e a glória do Senhor será revelada, e toda a carne estará junta. Com esta fé, nós poderemos trabalhar juntos, orar juntos, lutar juntos, defender a liberdade juntos, e quem sabe, nós seremos um dia livres. Gente, através da visita a Israel que eu compartilhei com vocês, e da visita do coral Watoto aqui em nossa igreja, Deus me deu uma visão, e a partir dessa visão eu passei a sonhar. Então, assim como Jacó, José, Luther King, na época eu escrevi aquilo que me veio ao coração, depois eu amadureci, e eu queria ler isso para vocês hoje. Queria ler esse texto que eu escrevi à época. Eu também tenho um sonho. Eu sonho com crianças e jovens da Oceânica que crescem em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Eu sonho com filhos e filhas cujo caráter tem sido moldado à imagem e semelhança de Jesus, humildes de espírito, mas conscientes do seu precioso valor, pois foram comprados por um alto preço. Eu sonho com uma geração bem preparada intelectualmente, capaz de assumir posições estratégicas na sociedade
e contribuir para que o reino de Deus seja implantado e expandido nesse mundo. Eu sonho com crianças e jovens da Oceânica, que ao invés de desperdiçarem tempo com mídias sociais e videogames, sintam grande prazer em estudar as Escrituras, em orar, em falar daquilo que Deus está fazendo e em viver em comunhão com seus irmãos. Eu sonho com jovens que desejem algo que vá além das roupas da moda, do corpo perfeito, da popularidade das mídias sociais e que queiram de fato fazer a diferença em sua geração. Eu sonho com filhas e filhos que honrem seus pais e suas mães e assim tenham vida longa e abençoada nesta terra. Eu sonho com crianças e jovens da Oceânica, cheios do Espírito, que desde cedo aprendem a temer ao Senhor e cujas vidas trazem alegria ao coração do Criador. Eu sonho com rapazes e moças, equilibrados emocional e afetivamente, que num mundo violento e competitivo sejam pacificadores e assim reconhecidos como filhos de Deus. Eu sonho com jovens que pela firmeza e força do seu caráter influenciem sua geração e levem seus amigos a conhecer e amar a Jesus. Eu sonho com crianças e jovens sensíveis ao clamor do coração de Deus. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E respondam com coragem e confiança: Senhor, eis-nos aqui, envia-nos. Irmãos, eu realmente creio nisso. Eu creio porque eu acredito que Deus ainda fala através dos sonhos. E quando um povo, como foi dito, alinha seus sonhos aos planos de Deus, nada absolutamente poderá impedir aquilo que Ele quer fazer. Irmãos, então, dito isso, como tornar nosso sonho realidade? Como nosso sonho pode realmente se realizar? O que nós podemos e deveríamos fazer? Em primeiro lugar, eu queria dizer para vocês, enquanto seu filhinho é pequeno, não deixe seu filho entregue a si mesmo. Não deixe seu filho entregue a si mesmo. Provérbios 29:15 diz: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. A criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Nenhum sonho se cumpre quando entregamos nossos filhos ao acaso. Então, o que você pode fazer de prático? Eduque seu filho de acordo com os princípios de Deus e não conforme ideais seculares e filosofias humanistas. A vara e a disciplina darão sabedoria para o seu filhinho. Ensine-o a temer a Deus. Ensine-o a estudar e a amar a Bíblia Sagrada. Defina limites para o seu filho. Gente, ninguém pode fazer tudo que tem vontade nesta vida. Se você não ensinar seu filho com amor que temos muitos limites na vida, o mundo vai ensiná-lo com muita dor. Use sua autoridade como pai e como mãe e repreenda a rebeldia do seu filho. Ame-o intensamente e dedique tempo para estar com ele. Segundo lugar, vamos trabalhar juntos. Trabalho de forjar uma nova geração de líderes para uma nação é pesado demais. Então, nós precisamos trabalhar juntos. Veja, você encontra na Bíblia Sagrada coisa que ministério de profeta, de ensino, dons de cura, dons de misericórdia, dons de generosidade, pessoa que se deleita em fazer ofertas robustas,
Você vê o dom de misericórdia, dom de compaixão, você vê uma série de dons e uma série de ministérios muito bem definidos e descritos na Bíblia Sagrada. Mas você não lê na Escritura em momento algum que exista algo como ministério infantil, dom de cuidar de criança. Isso não existe. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia inteira mostra com muita clareza que a responsabilidade de cuidar dos nossos filhos, netinhos agora, e das crianças da igreja, do povo de Deus, é de todo o povo. Todos nós somos corresponsáveis. Por isso precisamos juntar as nossas forças. Isso é algo completamente bíblico. É por isso, meus irmãos, que na igreja protestante de verdade não existe figura de padrinho e de madrinha, porque se numa família o pai e a mãe faltam de repente, subitamente, a igreja assume essas crianças como se fossem seus próprios filhinhos, suas próprias filhinhas. Então a igreja tem essa responsabilidade diante de Deus. Então nós precisamos juntar forças. Como? Em primeiro lugar, os pais. Vocês serão os primeiros cobrados em relação à educação do seu filho. Pai e mãe, estejam atentos. A responsabilidade principal é sua. Mas você pode contar com a ajuda da igreja. Você pode contar com a ajuda das Déboras, que quinta-feira após quinta-feira, há mais de 20 anos, incessantemente, ininterruptamente, ora pelos nossos filhos, ora pelos nossos jovens. A célula é outro braço da igreja que vai te ajudar na educação dos seus filhos, porque é na célula que as crianças vão fazer uma dinâmica que vai consolidar aquilo que elas ouviram e aprenderam no domingo. E, se possível, irmãos, uma escola cristã. Então, a conclusão aqui é: nós não podemos, como pais, terceirizar a fé dos nossos filhos, mas também não precisamos caminhar sozinhos. Nós temos ajuda. A caminhada pode ser suavizada. Algum tempo atrás, eu li uma entrevista de uma senhora chamada Lucy Hughes. Ela é vice-presidente de marketing de uma empresa de mídia e ela se especializou no estudo de como as crianças pedem repetidamente aos pais para comprar algo que viram na mídia. Vocês entenderam? Vou repetir a especialidade da mulher. Ela é especialista num estudo de crianças, em como fazer a criança pedir incessantemente para o pai alguma coisa até que o pai compre. Essa é a especialidade dela. Então, essa mulher, ela na entrevista, ela fala o seguinte, rindo e zombando das famílias. Ela diz assim: uma família, ela está rindo nesse momento, não poderá fazer nada contra uma indústria que gasta 100 bilhões de reais por ano para moldar a mente das suas crianças. Uma família não poderá fazer nada contra uma indústria que gasta 100 bilhões de reais por ano para moldar a mente das suas crianças. Esse é o desafio dela. Acontece, irmãos, que essa mulher não entende das coisas espirituais. Nós não somos uma corporação, nós somos um corpo, nós somos um organismo. Entre nós flui o Espírito Santo de Deus. Então isso a mulher não entende. Ou seja, isso que ela falou é verdade, é um desafio para nós. Eu resumi a entrevista, mas mais adiante uma outra pessoa entra junto e fala: apesar de você estar alertando as pessoas sobre isso,
as famílias continuarão apáticas, nada farão para mudar essa realidade, porque a mente dessas famílias também já foi trabalhada o suficiente para que isso não faça mais efeito na mente e no coração delas. Mas acontece, irmãos, que o Espírito Santo capacita pais e mães cristãos de maneira que eles possam sim influenciar os seus filhos, de maneira que eles possam fazer toda a diferença na vida dos seus filhos. Vejam, Nancy Pearcey, num livro maravilhoso chamado Verdade Absoluta, ela diz o seguinte: uma boa educação é elemento tão básico no sistema de defesa do cristão moderno, quanto era o escudo nos dias em que o viajante prudente precisava estar preparado para repelir ataques de ladrões brandindo espadas. Eu vou explicar esse texto aqui, que é importante você entender. O que ela está dizendo é o seguinte: alguns séculos atrás, uma pessoa prudente, quando ia de uma cidade a outra, ela tinha que levar um escudo, uma espada. Por quê? Ladrões, bandidos, assaltantes no meio do caminho iriam usar espadas para tentar roubá-la, extorquí-la, talvez matá-la. Então ela precisava se proteger. Então essas pessoas tinham que levar um escudo. O que a Nancy Pearcey está explicando é: hoje, uma boa educação cristã faz o papel desse escudo. Por quê? E aí ela continua dizendo: em nossos dias, é o mesmo parágrafo dela, tá? Em nossos dias, os bandoleiros intelectuais roubam dos jovens a fé. Olha o que ela está dizendo: os bandoleiros intelectuais nos nossos dias roubam dos jovens a fé. Então, algumas escolas estão abarrotadas de bandoleiros intelectualoides. A mídia, a imprensa marrom, ela está abarrotada de bandoleiros pseudo-intelectuais. As artes estão repletas de intelectualoides bandoleiros, todos esses a serviço do sistema, tentando roubar a fé dos seus filhos, tentando roubar a fé das nossas crianças. Então o que Nancy Pearcey diz é: os nossos filhos precisam de uma boa educação cristã, nossos filhos precisam ter uma fé consistente, sólida, para resistirem aos ataques desses bandoleiros. Os nossos filhos têm que estar bem preparados para que não aconteça que, quando ele comece a cursar o 2º grau, quando ele entre para uma faculdade pública, estadual, federal, os bandoleiros intelectualoides não roubem a fé do coração do seu filho. Então o seu filho precisa estar preparado, ele precisa de um escudo, ele precisa estar capacitado. Como você vai fazer isso? Dando a ele uma boa educação cristã. Mas Salomão nos tranquiliza. Salomão, em Provérbios 14, 26, ele diz: quem teme ao Senhor tem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Quem teme ao Senhor tem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Ora, se os pais temem de fato ao Senhor, isso vai servir como uma proteção, como uma fortaleza, como um escudo para os nossos filhos. Eles não ficarão desamparados. Ora, irmãos, e para ajudar a você nesse processo de dar uma boa educação cristã
para o seu filho, de maneira que ele não fique fragilizado em sala de aula, para que ele não fique vulnerável quando assiste a um filme, uma série de streaming. Para que isso não ocorra, ele precisa de uma boa educação, e para ter essa boa educação, eu quero que você saiba que você pode contar com a Igreja Oceânica para te ajudar ao seu lado nesse processo de não somente proteger os nossos filhos de ataques de fora, mas fazer com que eles se tornem guerreiros, aguerridos, valentes, e vão lá arrombar a porta do inferno e resgatar os cativos de lá. Você pode contar com todo o serviço do Oceânica Kids. Você pode contar com aqueles professores que semana após semana estão ali dispostos a preparar o solo do coração dos nossos filhinhos para receber a mensagem do Evangelho. Ou seja, a responsabilidade principal é sua, mas você tem ajuda. Não só isso, você tem a célula também, onde falei há pouco, são feitas as dinâmicas, aonde o seu filhinho vai consolidar aquilo que ele ouviu no domingo. Você pode contar com a reunião das Déboras, aonde essas irmãs oram semana após semana, exclusivamente pelos nossos filhinhos e pelas nossas crianças. E, se possível, escolha uma escola confessional cristã para consolidar a formação do seu filhinho. Então, pais, líderes, professores, o futuro das nossas crianças depende daquilo que nós fazemos juntos hoje. Gente, há muito para se falar sobre esse assunto. Hoje o tempo é curto, mas no fim de semana, agora de novembro, nós vamos falar exatamente sobre esse tema. Está vindo um casal do Recife, eles são especialistas nisso, e eles virão falar para nós sobre isso, como nos posicionarmos nesse tempo, como pais, como educadores, como nós devemos proceder para cuidar do coraçãozinho dos nossos filhos. Então hoje, o que eu gostaria de fato é convidar todos vocês a sonharem juntos, a sonharmos juntos. Vejam, Jacó fugiu com medo e culpa, mas Deus não desistiu de Jacó. Por que eu estou lembrando disso? Porque talvez você pense assim: poxa, eu queria ter ouvido isso há 10 anos atrás, eu queria ter ouvido isso há 20, 30, 40 anos atrás. Acho que teria sido tudo diferente com a vida do meu filho, com a educação que eu dei a ele, com a maneira como nós nos portamos lá como família. Mas, irmãos, exatamente como Jacó fugiu com medo e culpa, e Deus não desistiu dele, Deus não desistiu de nenhum de nós que estamos aqui hoje ouvindo a sua palavra. Se Deus permitiu que você viesse, que você ouvisse, é porque Ele não desistiu de você. Não importa se o seu filho hoje tem 10, 30, 50, 70 anos, mas se Deus agir na sua vida, pode ser tudo diferente. Pode ser tudo diferente na sua vida, pode ser tudo diferente na vida dele. Deus continua visitando pessoas assim, amedrontadas, que carregam esse sentimento de culpa, que se consideram pais fracassados, mas que na verdade Deus não desistiu dessas pessoas, Deus não desistiu delas. E sabe o que eu acredito, irmãos? Quando Deus fala assim, é porque Ele quer começar algo novo em nós. Então Deus quer dar um sonho novo para nós sonharmos juntos. Se a ira de um garoto, como foi contado lá no início, se a ira de um garoto pôde destruir a casa da mãe por causa de um celular, você imagina o que uma geração cheia do Espírito pode construir por causa de um sonho. Se uma nação inteira estremeceu sob o poder do sonho de Luther King,
imagine se toda uma igreja alinhar o seu sonho aos planos de Deus. Imagine as possibilidades que estão no único sonho dado por Deus. Agora imagine se todos nós sonharmos juntos e nos dispusermos a colocar nosso sonho juntos em prática. Se todos nós estivermos acreditando que podemos sim, de fato, e vamos preparar a nova geração de líderes do nosso país. Irmãos, se está acontecendo em Uganda, com órfãos da guerra, com órfãos da AIDS, por que não aconteceria com nossos filhos, que têm muitos recursos a mais do que aquelas crianças? Não tenho dúvida, Deus está nos desafiando. Ele quer que nós venhamos a ter tal sonho, e Ele vai intervir para que se torne realidade. Vamos preparar a próxima geração de líderes da nossa cidade, do nosso estado e da nossa nação. Você pode dizer amém? Vamos fazer uma oração? Senhor querido, quando o Senhor foi elevado às alturas e tomou seu lugar à direita de Deus, o Senhor nos enviou o seu Espírito. Não estamos sós, o Senhor está em nós, e isso nos permite vivermos com nossos corações cheios de esperança, apesar do caos à nossa volta. Nossos filhos não foram gerados pela vontade da carne, mas de Deus. Eles vieram à vida para serem instrumentos de glória ao teu santo nome. Acreditamos que o futuro deles pode ser muito melhor e mais glorioso do que o nosso. Então, Senhor, dá-nos graça, sabedoria celestial para educarmos nossas crianças, de modo que andem firmes em seu caminho por todos os dias de suas vidas. Prepara nossos filhinhos, Senhor, para a missão que o Senhor tem para cada um deles. Ajuda-nos a trabalharmos juntos, pais, professores, líderes, para que cada uma de nossas crianças atinja todo o seu potencial em Cristo. Oramos assim, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.